Somos chamados, irmãos, a viver pela fé. Amém? Eu e você. Isto é tão importante. Eu e você venhamos viver pela fé. E olha as lições que nós vamos ter então nesse texto, a partir aí do versículo 1, que vai dizer o seguinte: Então o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Até aí, meus irmãos, Jesus fale com a gente, haja um mover dos céus, abrindo nossa mente, abrindo nosso coração, e que de forma alguma, Pai, a Tua palavra seja roubada, pelo contrário, venha produzir frutos em nós. E eu oro a Ti então, Pai, fala com a gente, usa a minha vida para a Tua glória, e sejamos fortalecidos em Ti, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Irmãos, então nós somos chamados a andar pela fé. Isso é tão importante que o autor de Hebreus, ele vai ressaltar isso, olha, e dando um significado. Sabe que nem toda palavra na Bíblia tem, a própria Bíblia dá um significado, mas a fé é tão importante que na própria Bíblia vem o significado do que é ter fé. E lá em Hebreus 11:1 vai dizer então: fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Aquilo que não vemos, porque se vê já não é fé. É você esperar aquilo que aos olhos humanos ainda não é possível enxergar. Isso é fé. E continuando o versículo: pois por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que não se vê não foi feito do que é visível. Todos os personagens da Bíblia, eles marcaram a história da época deles porque creram. E eu e você também vamos marcar a nossa história, as nossas famílias transformadas, se crermos, se colocarmos essa pequena palavra, fé, em prática. Exercer fé, olha que frase importante: exercer fé é a essência da vida cristã. Exercer fé. Lá em Abacuque vai dizer também que o justo viverá pela fé. Exercer fé, viver pela fé, essa é a nossa essência como crentes, como cristãos, como os discípulos de Jesus. Você nunca desfrutará de uma vida plena com propósito se não viver pela fé. Se não viver pela fé, não vai viver plenamente, não vai cumprir os propósitos de Deus na sua vida, vai naufragar, vai viver uma vida frustrada e uma vida da qual você nunca vai entender. Agora, viver pela fé, exercer fé, isso te leva a cumprir os propósitos de Deus para a sua vida. Te leva também a ver que tudo que ocorre na tua vida tem um propósito, não é à toa. O Deus que permite você passar pelo que você está passando é o mesmo Deus que te capacita para enfrentar essa situação. É o mesmo Deus que quer que você exerça fé nesse momento. Não é para desanimar, fazer bico, não, exercer fé. Te convido a exercer fé. E eu sei que exercer fé é um desafio para nós. É um desafio, mas te convido a fazer isso no seu dia a dia. Vai dizer lá em Hebreus 11:6: sem fé é impossível agradar a Deus. Quer agradar a Deus? Exerça fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. É necessário ter fé no nosso dia a dia. Hoje, irmãos, a gente inicia uma série de mensagens chamada O Poder Transformador da Fé. E durante as próximas semanas nós vamos pegar então alguns personagens bíblicos que exerceram fé e venceram pela fé. Hoje nós vamos começar então pelo pai da fé, Abraão. Nós vamos começar com ele então. E hoje
porque está escrito lá também em Hebreus 11, 8, 9. Sabe que Hebreus 11, ali está a galeria da fé, e obviamente Abraão é citado nela, e vai dizer assim: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu-se e dirigiu-se a um lugar. Obedeceu, dirigiu-se, ele colocou a fé, teve fé, que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha, viveu em tendas. A mensagem de hoje então é crer pelo poder da fé, e seremos desafiados a crescermos, desenvolvermos em nossa fé, e para isso é necessário então 2 pontos nós vamos estudar hoje: ouvir a voz de Deus e obedecer a voz de Deus. Primeiro ponto então, ouvir a voz de Deus. Nós não falamos de fé, mas a fé, eu e você, nós precisamos então ouvir a voz de Deus, para crer e viver pelo poder da fé, que é o tema da mensagem. Crer e viver pelo poder da fé, é necessário então obediência, é necessário fé, e é essencial então ouvirmos a voz de Deus. Por quê? Porque ela traz segurança e firmeza. Irmãos, quando você ouve então, e você sabe que aquilo que está acontecendo, Deus está com você, há um direcionamento, há promessas na palavra de Deus, isso traz firmeza e fé. Muitas vezes as pessoas querem agir pela fé, mas se Deus não falou, não faça. Às vezes as pessoas se machucam, porque começam a fazer coisas da qual Deus não pediu para elas fazerem. Hoje eu gostaria que vocês orassem e falassem: Deus, eu quero ouvir a tua voz sobre isso, sobre essa situação que eu estou vivendo. Qual é a promessa na Bíblia que está dizendo esse ponto específico que você está vivendo hoje? Sabia que existe um monte de promessa na Bíblia para você? Aquilo que você está enfrentando, existe promessa? De repente alguém orando por você já trouxe uma palavra vinda dos céus, uma profecia. Deus está falando, existe esse direcionamento, porque, irmãos, é esse direcionamento que vai te dar firmeza no seu dia a dia, vai te trazer luz, vai fazer com que você fique firme, seguro, e isso é importante. E para ouvirmos então a voz de Deus, é necessário então alguns passos que estão descritos nesse texto que nós lemos. O primeiro passo está aí no versículo 1, sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Vai dizer no versículo 1: então o Senhor disse a Abraão. Ele ouviu, por isso ele se move, irmãos. Primeiro passo, ele ouviu, mas ele teve a sensibilidade para ouvir. Eu creio, irmãos, creio mesmo que esse momento, cada um está enfrentando as dificuldades que estamos enfrentando. Eu não tenho dúvida que Deus está falando com a gente, eu não tenho dúvida. Quando você está ali orando, quando você está lendo a Bíblia, quando você está ali adorando a Deus, lá coloca aquele louvor alto na casa e está ali adorando a Deus, eu não tenho dúvida que Deus está falando com você. A questão é, você está conseguindo ouvir? Sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Aqui Abraão, ele ouviu, e ficou muito claro para ele aquilo que ele deveria fazer. Eu e você devemos ter essa sensibilidade, ouvir a voz de Deus. Sabe que nós, irmãos, somos uma geração que muitas vezes nós oramos muito, mas você sabia que você também tem que dar um espaço para Deus falar com você? Aquele espaço gostoso, aquele momento do silêncio, aquele momento que no teu tempo a sós com Deus, você tem que ficar um pouquinho mais para ouvir o que Ele quer dizer para você. Às vezes, irmãos, nosso momento de tempo a sós com Deus, a gente ora muito, a gente fala para Deus, e aí quando Ele vai falar, a gente já levantou e saiu, né? A gente já sai apressadamente do nosso quarto, do nosso cantinho de oração, do nosso lugar secreto. O que Deus quer falar com você? Aí há um momento na oração que você tem que falar assim: Jesus, fale comigo, eu quero ouvir a tua voz. Há um momento que você vai ler a Bíblia, você vai falar assim: Jesus, eu estou lendo aqui a palavra, o que o Senhor quer falar para mim hoje? O que o Senhor quer me ensinar? Qual é o princípio? Qual é o mandamento? Qual é a direção vinda dos céus? E isso, irmãos, é importante. O que Deus quer falar com a gente naquele dia? Qual é a palavra? Olha, Senhor, está doendo, está difícil. É claro que Jesus quer falar com você, é claro que Ele está falando, mas eu te convido a ter essa sensibilidade. Ore muito, mas comece a criar também um tempo de ouvir.
ouvir o que Deus quer te falar, pergunta para Ele, Jesus, o que o Senhor quer que eu faça? Jesus, para onde eu vou? Qual é o passo? Qual é o caminho? Porque eu quero realmente me mover pela fé. Vamos fazer isso então, sensibilidade. Isso é muito importante. Abraão teve. Os homens que a gente vai ver, os personagens da Bíblia, homens e mulheres, a gente vai ver ali então, eles ouvindo a voz de Deus. O mesmo Deus que falou com Abraão, é o mesmo Deus que fala contigo. É o mesmo Deus que amou Abraão, é o mesmo Deus que te ama. O mesmo Deus que chamou Abraão, e Abraão foi amigo de Deus, quer que também te chama hoje, quer que você se torne amigo dele. Mas a amizade, que é amizade, os dois falam, né? Um fala, o outro fala, os dois se ouvem, e um começa então a ouvir a voz de Deus. Então, primeiro ponto, sensibilidade. Desenvolva isso na sua vida, para ouvir a voz de Deus. Segundo ponto, disponibilidade para renunciar seu conforto pessoal. Olha o que vai dizer ainda no versículo 1. Deus vai falar então, e olha o que Deus fala para ele: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai. Aquilo que Deus queria fazer na vida de Abraão, lá onde ele estava morando, lá do teu pai, não ia rolar. Porque no lado da casa do pai, sabe o que ele era? O Abraãozinho, vem cá Abraãozinho, não é assim que a gente chama carinhosamente? O pai dele sempre ia de alguma forma brindar a vida dele. Há momentos na vida, irmãos, que Deus realmente Ele permite que a gente realmente nos desafia a nós realmente sairmos do nosso conforto pessoal, a viver realmente pela fé. E eu sei que todos nós gostamos, numa questão até humana nossa, a gente quer lugares confortáveis, o que é mais seguro, o que é mais assim, o que é mais confortável, o que é mais seguro, onde eu vou me sentir mais protegido. São esses lugares que nós buscamos no nosso dia a dia. Mas há um Deus que nos convida a abandonar esses lugares. Tudo aquilo que está acontecendo na tua vida é porque Deus está realmente trabalhando na sua vida. E às vezes você fala, por que está acontecendo? Porque é um Deus que te tirou do conforto que você estava vivendo e te colocou numa situação desconfortável. Porque somente na situação desconfortável você vai crescer. É somente quando a sua fé precisa ser provada, aí você começa a exercê-la. Porque enquanto tudo estiver andando muito bem, você não precisa de repente exercer tanta fé assim. Lembra-se daquele texto da qual os fariseus, os discípulos de João chegam ali perto de Jesus e falam: Jesus, nós jejuamos, por que os seus discípulos não jejuam? E Jesus fala assim: chegará os dias em que eles vão jejuar, mas enquanto eu estiver aqui com eles, não vai ter essa necessidade ainda, por isso eles não estão jejuando. Irmãos, precisamos sair então do nosso conforto, disponibilidade para renunciar o seu conforto pessoal. E eu sei que Deus, Ele permite, e aí nós vamos indo para um lugar desconfortável, para um lugar da qual a gente nunca iria, né? E aí Deus permite. São nesses lugares que Deus está trabalhando no teu coração, está provando a sua fé, está permitindo que você venha conhecê-lo. Como você vai saber se Deus é um Deus que salva? Se de repente você não enfrentar algumas dificuldades e ver algumas pessoas que você ama ainda não salva, como você vai conhecer esse Deus que salva? Orando por essas pessoas, clamando a Deus, dizendo: Deus, olha, o meu parente A, B ou C ainda não é convertido, mas eu quero ter essa experiência que o Senhor é um Deus que salva. Como você vai saber que Deus é um Deus que cura? Muitas vezes enfrentando enfermidades, onde você precisa colocar a tua fé em ação. Como você vai saber que Deus é um Deus que provê todas as coisas? Nós conhecemos o texto que diz que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Como você vai conhecer isso na prática? Por que Davi escreve aquilo? Porque ele viveu na prática. E aí muitas vezes Deus permite a dificuldade financeira, Deus permite um momento de desemprego, para que você venha conhecer esse Deus na prática. Então, saia do conforto, porque é nesse desconforto, quando Deus está contigo no desconforto, aí você está crescendo. Eu sei que dói, mas você está amadurecendo, em nome de Jesus. Terceiro ponto, obediência em fé, mesmo sem conhecer todos os detalhes. Você percebeu no texto aí que Deus fala para ele: saia da tua terra, e só. Deus não falou para ele: olha, vai para lá, vai para cá. Olha, você vai ficar tanto tempo no deserto. Olha, vai ser assim ou vai ser assado. Deus só falou para ele: saia. Ele não sabia todos os detalhes. Isso eu acho muito bacana em Abraão. Ele sai.
ele acredita, é Deus que está falando comigo, e se Deus está falando, então eu vou sair. Não sabia todos os detalhes. Digo para você, muitas vezes, irmãos, e falo por experiência, muitas vezes Deus fala só uma partezinha, as demais partes você vai descobrir quando você já estiver obedecendo. Isto é muito comum. Quer ver um exemplo bíblico? Conhece a história de José do Egito? Deus ali, por meio de sonhos, mostrando para ele que ali ele teria uma posição de destaque, ao ponto que o próprio pai, mãe e irmãos iam se prostrar a ele. Que legal esse sonho. Agora Deus não falou para ele: filho, vai ter um intervalo, da qual você vai ser preso, da qual você vai ser vendido pelos seus irmãos, da qual você vai ficar numa cova escura, e você vai passar muito medo. Esse detalhe Deus não contou para ele, mas ele viveu, e foi importante esse detalhe, para que um dia ele chegasse e viesse realizar o sonho dele, e se tornasse a segunda pessoa mais importante ali do império. Irmãos, às vezes é exatamente isso, obediência mesmo sem conhecer. Aqui muitas vezes, irmãos, tantos de nós, muitas vezes não nos movemos, porque a gente fica ali: Deus, eu quero mais detalhe, Deus, então, olha, aí a gente quer um conforto nessa questão para ir. Obedeça dentro daquilo que Deus está te pedindo. Obediência mesmo sem conhecer todos os detalhes. E o quarto ponto, na questão de ouvir a voz de Deus: visão para enxergar plano maior além do momento. Visão. Isso que você está enfrentando agora, você consegue já enxergar ali adiante? Isso é necessário fé, enxergar um pouquinho ali na frente. O que é necessário enxergar? E eu desafio você a fazer isso essa manhã. Essa dificuldade, essa enfermidade, esse desemprego, essa dificuldade familiar, qual que seja, você consegue ver isso um pouquinho ali na frente? A situação sendo transformada e já restaurada em nome de Jesus. Visão para enxergar. Olha o que vai dizer aí no versículo 2: farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Havia uma promessa, mas ele precisou enxergar essa promessa, e ali ele começou a se mover. Ele vai então, ele deixa a casa dos pais e ele vai para a terra, começa a se locomover, ele começa a enxergar. Esse ponto aqui de visão para enxergar um plano maior, além daquilo que você está vivendo, é extremamente importante, vai alimentar a tua fé. Você já consegue enxergar, já de repente está passando por dificuldade financeira, consegue enxergar isso já sendo resolvido. Olha, isso aqui vai acabar, eu vou voltar a ter uma situação confortável nisso, eu vou viver um tempo de saúde, eu vou viver essa restauração, eu vou viver os meus familiares sendo salvos, eu vou viver um novo tempo. Qual é a área que você precisa hoje exercer fé? Enxergar além daquilo que você está vivendo. Isso é fé na prática. Fé é enxergar aquilo que os olhos não conseguem ver. Você consegue fazer isso agora? Enxergar aquilo que humanamente falando, né, não é possível, mas pela fé você já vê essa situação sendo transformada. Isso ocorre quando nós ouvimos a voz de Deus, e quando a gente tem a plena certeza: Deus falou comigo. Por isso é importante, irmãos, ouvir a voz dele, o que Deus tem falado para você. Os que não ouvem a voz de Deus não conseguem, irmãos, ter disponibilidade para renunciar conforto, não conseguem ter obediência, não conseguem chegar além daquilo que está enfrentando, se perdem no caminho. É necessário ouvir a voz, porque vai chegar ali um momento onde a sua fé vai ser provada, e você vai voltar e vai pensar: não, mas foi Deus que falou comigo, então isso vai dar certo em nome de Jesus. Deus está falando com você. Você precisa ter essa certeza, essa exatidão, essa sensibilidade, essa disponibilidade, essa obediência, essa visão, para que em nome de Jesus você comece então a viver pelo poder da fé. Vamos fazer isso então? Comece a ouvir. E se Deus falou, creia naquilo que Ele falou, fazendo sentido ou não, humanamente falando. Se Deus falou, creia. Mas olha, as coisas não são tão fáceis assim. Não importa, não é Deus que falou, Ele não pode todas as coisas. Ele não é um Deus que aquilo que Ele promete, Ele cumpre.
Então, em nome de Jesus, creia. Deus falou, creia, sossegue a tua alma. E fala, não, eu já tenho uma promessa. Continue crendo, continue exercitando a tua fé. Exercite a tua fé nisso que você está vivendo, em nome de Jesus. Então, o primeiro ponto, ouça. Lá no teu lugar secreto, essa semana, hoje ainda, Deus, quero ouvir. Se você ainda não ouviu, Deus, eu quero ouvir. Isso aqui tem que ficar mais claro para mim, para que eu venha me mover em nome de Jesus. Segundo ponto, então, obediência à voz de Deus. Deus falou, pastor, Deus falou, estava ali orando e Deus falou, faça isso. Agora é o ponto então de obedecer. Para crer e viver pelo poder da fé é necessário obediência, então, obediência e fé. E é essencial obedecermos à voz de Deus, pois a obediência gera paz. A obediência gera prosperidade naquilo que nós vamos fazer. Os caminhos começam a dar certo. A obediência gera paz. Quando nós estamos obedecendo, o coraçãozinho fica tranquilo. Quando a gente está longe da vontade de Deus, o coraçãozinho fica agitado. Quando você está ali dentro daquilo que Deus está querendo para você, e você está ali em obediência, ouvindo a voz dele, os dias podem ser atribulados, mas ali vai ter aquela paz, aquela certeza, Deus está comigo nisso, eu ouvi a voz dele. Olha a importância então de obedecer, isso gera paz, gera prosperidade, inclusive nos dias maus. E para obedecermos é necessário também alguns passos. Primeiro passo então, dependência para confiar na providência e cuidado de Deus. Olha o que vai dizer aí em versículo 3: abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de vocês todos os povos da terra serão abençoados. Abençoarei. Deus está falando assim, eu vou te abençoar. Ele está saindo ali da casa, ele está levando mulher e filho junto, ele está levando ali o sobrinho dele, uma galera indo com ele, muita gente indo com ele, porque ele teve uma visão, ele ouviu a voz de Deus, e aí ele precisava, então ele começa a se mover na plena exatidão do que Deus falou que vai me abençoar. Eu fico imaginando que Sara, a mulher dele, deve ter perguntado em algum momento, para onde nós estamos indo, querido? Não sei. Deus falou para a gente entrar nesse deserto, e a segunda parte ele vai falar para nós. Mas no deserto só tem areia. Deus falou que vai nos abençoar, não vai faltar nada, querido. Vamos para o deserto, vamos lá. Deus falou para nós irmos, vamos. E aí ele teve muita exatidão. Irmãos, ninguém pega a família e entra no deserto se Deus não falou. E ele está fazendo exatamente isso. No deserto não tem um shopping center, não tem um fast food, não tem um mercado. No deserto só tem areia. Ele está indo. Por quê? Deus falou que vai me abençoar. Como assim, querido? Da onde vai sair isso? Não sei, amor, mas Deus vai fazer. Irmãos, isso é uma questão de obediência, dependência em Deus. Deus quer que eu e você dependamos dele. Depender é isso. É quando a situação vai além da tua força. Porque enquanto aquela situação você ainda tem algum controle, você não está dependendo totalmente. Agora você já foi desafiado a ir em lugares da qual você estava indo muito além das suas forças. Por isso que Paulo vai dizer, Deus vai dizer para Paulo: na tua fraqueza eu manifesto a minha força, o meu poder. É na tua fraqueza, é quando você se rende. Eu acho tão bonito quando nós chegamos a Deus e falamos: Deus, eu não aguento mais, eu não suporto mais. Já fez essa oração? Aí Deus fala: que bom, filho, que você chegou nesse ponto, agora eu vou agir. Agora você está se rendendo. Porque até então a gente se bate, na verdade, a gente fica ali, parece aquela pessoa que quer ser salva, está se afogando, mas ela quer ajudar a pessoa, não é assim? Aí morrem os dois afogados. Deus quer que ele pare de se bater e se renda, deixe ele te salvar. Todos nós precisamos de um Salvador, e Deus está aqui dizendo: deixa eu te salvar, deixa eu ser o teu Senhor, confia em mim. Mas Deus dá uma vontade de eu te ajudar. Não, eu não pedi a tua ajuda, filho. Deixa eu fazer da minha forma, do meu jeito. Mas quem está escrevendo essa história sou eu, não é você. Essa história tem o meu dedo, não o seu dedo. Quem está com a caneta sou eu. E está ali escrevendo ali, ó. E às vezes a gente quer palpitar. E Deus ali dizendo: a história vai ser bonita, filho. Voltando a José do Egito, imagina ele ali palpitando: Deus,
pode de alguma forma, Senhor, podemos de alguma forma, eu posso palpitar, vamos tirar essa parte da prisão. E Deus falou, não, José, a parte da prisão é uma parte tão bonita, você vai ser usado dentro da prisão, menino. Mas há uma questão tão gostosa também nisso, na história de José, quando a gente está ali na dependência, em todos os momentos na história dele, Deus ali do lado dele. Irmãos, quando Deus está no negócio, olha, eu digo para você, é diferente passar por tribulação, é diferente passar por dificuldades, porque quando a gente se rende, irmãos, Deus atua de uma forma tão bonita. Vamos se render nessa manhã? Pare de querer ajudá-lo. Eu sei que você está pensando assim, eu vou contribuir. Não, se renda, faça somente aquilo que Deus pediu para você fazer. Dependência, confiar, colocar em prática. Salmo 23:1, Senhor é meu pastor, nada me faltará. Vamos confiar. Segunda questão, liderança para influenciar outro aspecto de você. Quem ouve a voz de Deus, fica evidente para os outros que estão perto. Esta é uma confirmação, inclusive. Vai dizer no versículo 4, 5, partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã, levou sua mulher Sarai e seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado os seus servos, comprados em Harã, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Irmãos, ele tinha mais idade, e ninguém aqui tem tanta idade como Abraão tinha quando foi chamado. 75 anos. Abraão estava pensando na aposentadoria dele. Pensou, olha, agora eu vou ficar tranquilo com a minha mulher. Aí Deus aparece para ele e fala assim, olha filho, na sua velhice eu tenho muita história para você. É agora que eu vou entrar na tua vida. Agora que eu vou mudar a tua história. E ele vai. E é interessante, irmãos, aqui nesse versículo, deixa muito claro que quantos aqui, talvez, e quantas pessoas que nós conhecemos, as pessoas querem forçar a questão, Deus falou comigo. Irmãos, não precisa forçar. Quando Deus fala com você, fica muito evidente, Ele falou. Nesse texto fica evidente que Deus está falando com Abraão também, porque você percebe, a mulher vai. E é interessante, em nenhum momento no texto, a gente vê a Sara reclamando. Em nenhum momento. E no momento você vê essa esposa questionando. Agora vamos pensar aqui, meninas. Se o marido faz essa proposta, quantas meninas aqui vai de prontidão nessa proposta? Aí ia pensar o quê? Maridão, vai tu. E eu, as crianças ficamos, mas você pode ir. Ela olhou e falou, uau, Deus falou com esse homem mesmo. Deus falou. A questão é tão evidente que Deus falou com Abraão, que o sobrinho dele, que não tinha nada a ver com a história, falou assim, tio, posso ir também? Deus falou contigo. Como assim, tio? Que história é essa? Eu quero ir também, deixa eu ir contigo também. Então, irmãos, quando Deus fala com a gente, tem evidência de que Ele falou. Não precisa forçar a natureza. Às vezes a gente quer forçar a natureza. Deus não falou nada e a gente fica naquela, né? Deus não falou, mas fica, vocês vão ver lá no futuro. E aí vocês vão falar para mim que eu tinha razão. Irmão, está tudo errado a história. Não é vencer um argumento, não é virar para o outro e falar, tá vendo? Eu tinha razão, vocês estavam errados, vocês que eram incrédulos. Não, que quando Deus fala com a gente, irmãos, não precisa disso. É muito evidente, traz paz. As pessoas ao redor começam a ver, olha, Deus falou mesmo. E é tão gostoso, irmãos. Eu não sei se todos já tiveram essa experiência. Eu tive uma experiência em certo evento, inclusive nesse texto. E, irmãos, tão gostoso quando Deus vai falar com a gente em momentos que a gente está precisando tanto ouvir a voz dele, está tão assim, perdidinho ainda na situação. Aí Deus vem, fala, traz direção. E quando a gente vai compartilhando aquilo que Deus falou, outros começam a dizer, falou mesmo. Então vai ter esse testemunho, começa a influenciar outros perto de você. E é gostoso também, outros então começam a viver o mesmo projeto, o mesmo sonho. Outros começam a orar por você e falar, realmente Deus está nisso. E você vai viver realmente esse milagre em nome de Jesus. Quanto mais pessoas estão orando, quanto mais pessoas estão ali perto de você, evidência de que Deus está nesse negócio,
em nome de Jesus. Terceiro ponto, foco para não desistir da jornada, porque vai ter momentos que você vai querer desistir, mas é necessário foco. Deus falou com você, não desista. Olha o que vai dizer aí no versículo 6: Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época os cananeus habitavam na terra. Irmãos, quilômetros de distância, andando a pé, com crianças, com camelo, com animais, enfim, irmãos, aquela jornada, sol na cabeça, frio à noite, e eles se locomovendo. Não foi fácil, irmãos, mas por que eles estão se locomovendo? Deus falou: vá para a terra que eu vou te mostrar. Ele começa a se locomover. Se esse menino, Abraão, não tem a exatidão, o que ele faz, irmãos, a metade do caminho? Vou voltar para a casa dos meus pais. Por que ele não volta? Deus falou com ele. O que vai te dar a exatidão, irmãos, a firmeza daquilo que você está vivendo hoje, é: Deus falou com você. Se Deus falou com você, faça aquilo que Deus fala para Josué fazer. Não olha nem para a direita nem para a esquerda. Eu vou estar com você. Seja forte e corajoso. Está escrito lá em Josué 1. Seja forte e corajoso. Não olhe para a direita, para a esquerda. Obedeça-me. Segue a direção que eu te dei, diz lá em Josué 1. Permaneça firme. Não se atemorize, diz o texto de Josué 1. Não fica com medo. Eu vou ser com você. Você vai ser bem sucedido nisso daí. Eu vou te dar vitória nisso daí. Seja forte, seja corajoso. E é interessante, Josué 1, Deus vai falar diversas vezes esse termo: seja forte e corajoso. E hoje Deus também falando para mim e para você: seja forte e corajoso. Não abandone a visão, a promessa que eu te dei. Porque, volto a dizer, vai ter um momento que vai estar doendo tanto, você vai pensar assim: eu vou abandonar. Vai ter um momento que vai estar doendo tanto, você vai falar assim: é melhor eu ficar quieto. Vai ter um momento que vai estar doendo tanto, você vai falar assim: olha, é melhor. Olha, antes de eu começar a ir na igreja, eu acho que a minha vida era um pouco melhor. Que engano do maligno. Deus está construindo, Deus está mexendo. Como aqui nós temos boas meninas, apesar que os meninos aqui ajudam muito as esposas, todos, mas é aquela faxina em casa, onde a casa vira uma bagunça primeiramente, não vira? Aí quem olha assim fala: nossa, vocês estão de mudança? Não, nós estamos só limpando. E Deus está fazendo a mesma coisa com você. Para quem olha fala: nossa, você está de mudança? Não, Deus só está trabalhando na minha vida. E às vezes a gente não deixa. E aí Deus começa a arrastar os sofás dentro de nós aqui, arrastar a estante, a mexer, e a gente começa a falar: não, Deus, minha casa estava melhor, parece que antes. Não estava. Olha Deus trabalhando, Deus visitando as suas inseguranças, os seus medos, trabalhando na tua estima, trabalhando na tua fé. Falando assim: filho, é tempo agora de viver isso daqui, viver a palavra. É a tua história que está sendo escrita. Não abandone, filho. Permaneça, vá. Então vai ter momentos que você vai querer desistir, mas foco para não desistir. Deus falou comigo. Deus falou com você. Então por que você está querendo desistir? Por que você está querendo abandonar? Deus falou a promessa. Então não desista. Vá, irmãos, creia até o final. Creia. Pela fé, diz lá em Hebreus 11, esses homens de Deus que a gente vê na Bíblia, eles venceram. E você também vai vencer pela fé em nome de Jesus. Um quarto ponto então da obediência: gratidão pelos presentes recebidos durante a jornada. Eu acho bem legal isso, gratidão, porque Deus também dá piscadinhas para nós. Deus olha para nós no momento da tribulação, busca a gente no olhar e fala assim: eu estou com você. Deus olha para nós, abre aquele sorriso gostoso para nós e fala assim: olha, tá vendo? Eu estou aqui, papai está aqui contigo, fica tranquilo. Ainda não está totalmente da forma como ele prometeu, mas a gente já começa a ver os cuidados de Deus nessa jornada. E é esses cuidados que Abraão vê nesse momento aqui, e ele vai ter uma atitude muito bonita. Olha o que vai dizer aí: o Senhor apareceu a Abraão e disse: a sua descendência darei essa terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Talvez ainda não esteja, mas você já começa a ver algumas situações do cuidado de Deus na tua vida. Talvez ainda mudou totalmente, não.
Opa, mas já comecei a ver pequenas mudanças. Irmãos, essas pequenas mudanças, a gente tem que celebrar e tem que alegrar, sim. A gente já tem que começar a falar, oh glória, Deus começou a fazer uma grande obra. O que eu acho bonito também no texto de Elias, depois de 7 anos ele vai orar, depois de 3 anos ele vai orar. Fazia 3 anos que não chovia em Israel, e ele se ajoelha e começa a orar, e ele fala assim para o servo dele: olha, vai lá ver se tem alguma nuvem. Primeira vez nada, segunda vez nada, na 7ª vez o rapaz volta e fala: olha, eu vejo uma nuvem pequenininha, do tamanho da mão de um homem. Aí Elias fala assim: então vamos descer depressa, que a tempestade está chegando. Irmãos, Elias, ele não viu o céu ficando negro, o céu ficar bem escuro para descer da montanha. Ele só viu que Deus respondeu. Não tinha nuvem no céu, agora tem uma nuvenzinha pequenininha, então vai chover. Às vezes, irmãos, a nossa fé tem que ser igual a de Elias. Não viu totalmente ainda, mas você consegue enxergar essa pequena nuvem, resposta da sua oração, essa pequena atitude que já demonstra: Deus está agindo, Deus está nisso. E aqui é esse momento que a gente já tem que olhar e falar: glória a Deus, Deus está respondendo a minha oração. O Deus começou a boa obra, Ele termina, diz lá em Filipenses 1:6. Deus começou uma boa obra na tua vida, Deus começou já a agir nisso que você está vivendo. Você já começa a ver essa pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, então começa a agradecer: Deus, obrigado, o Senhor é fiel. Coração grato, gratidão também faz parte da obediência. Não espere ver todo o milagre, seja grato agora, crie esse hábito em nome de Jesus. Agora tem uma questão, irmãos, que eu queria falar para vocês também. É muito legal a gente ouvir a voz, é muito legal a gente ter obediência, mas tem um terceiro detalhe: cuidado com os caminhos sem Jesus, porque você vai ser tentado a fazer isso. No meio da tribulação você vai ser tentado a tomar atitudes da qual você não foi convidado a tomar. Lembre-se, o teu passo é ficar na dependência do Senhor. E eu digo para você que isso é muito difícil, parece que é fácil, mas não é. A gente sempre vai, de alguma forma, o nosso coração, a nossa mente vai querer nos impulsionar a fazer alguma coisa da qual nós não fomos chamados a fazer. Uma questão, irmãos, para nós imaginarmos aqui, muito importante: caminhos sem Jesus. Pense aí comigo, caso aquilo que estiver acontecendo, a sua prosperidade, o teu milagre não tenha vindo de uma forma de Deus, não tenha vindo de Deus, ela custará muito caro na sua vida. Às vezes a gente está se afastando de Deus e as coisas de repente começam, entre aspas, a dar certo, mas isso vai custar muito caro, como nós vamos ver agora adiante. Então, 2 advertências, irmãos. Primeira advertência: paciência para esperar uma nova direção do Senhor. Olha o que vai dizer aí no versículo 9 e 10. Depois Abraão partiu e prosseguiu em direção a Negueb. Houve fome naquela terra, e Abraão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Irmãos, começou a ter fome. Ele tinha filhos ali. Filhos não, minto. Ele tinha ali pessoas para cuidar. Ele tinha ali servos, a esposa dele estava ali. Fome na terra. E aí ele foi tentado a tomar exatamente essa atitude. Irmãos, Deus não falou para ele: desce para o Egito. Abraão, vai lá, desce. Foi isso que Deus falou para ele? Era para ele aguardar. Mas Abraão fez o que, irmãos? Uma atitude humana. Egito tem comida, eu vou levar meu povo para lá. E aqui, irmãos, quando a gente não tem essa paciência para aguardar a direção de Deus, isso sempre vai trazer algum transtorno. A maior tentação nossa, irmãos, quando a gente ouviu a voz de Deus e a gente está obedecendo, é exatamente aguardar. Vai ter um momento em que você vai sentir-se como se Deus não estivesse falando com você. Você vai sentir como se assim: olha, nada está mudando. Você vai sentir-se assim uma questão de: olha, eu preciso fazer alguma coisa. Está se tornando desesperador. E a gente começa a agir como se não tivéssemos uma promessa. A gente começa a agir, a gente começou no Espírito e a gente quer terminar na carne, como diz lá em Gálatas. A
gente começou bem, a gente largou bem, a gente estava ali cheio de fé, Deus é comigo, eu tenho promessa, eu vou ver um milagre. Mas vai ter um momento em que isso também vai ser provado. Você confia no Senhor até o final? Você consegue aguardar a segunda ordem de Deus? Um bom soldado, ele recebe a primeira ordem, vá para tal lugar, e ele fica no posto até receber a segunda ordem. Você recebeu a segunda ordem? Deus falou para fazer aquilo que você está fazendo. Se não, por que está fazendo? A questão é que muitas vezes a gente vai e começa a fazer. A gente quer dar uma força para Deus. Aguarde a resposta pacientemente. Vai ter um momento da qual você vai orar, vai falar: Deus, qual é o próximo passo? Eu preciso ouvir essa direção vinda dos céus. Aguarde vir dos céus. Aguarde o Senhor falar com você. Paciência. Pode ser uma semana, pode ser um dia, pode ser um ano, pode ser mais. Mas se mova conforme aquilo que Ele pediu. Às vezes, sabe, irmãos, ainda vou dando até como exemplo, o próprio José do Egito, que eu citei hoje várias vezes, teve um momento na prisão, ele revela os sonhos para a galera que estava com ele na prisão. E quando um dos meninos sai da prisão, porque ele revelou aquele sonho e aconteceu conforme ele revelou, ele falou assim para o rapaz: quando você chegar lá, não esquece de mim não. E o texto diz que assim que o rapaz saiu, esqueceu dele. Sabe por quê, irmãos? Não era tempo dele sair ainda da prisão. Ele precisava ficar lá mais um tempo. Ele precisava amargar mais alguns meses ali naquela prisão. Aqueles meses que ele ficou ali, de repente, foi extremamente importante. O milagre dele estava muito perto, mas ainda não era tempo. Às vezes tem um milagre que está muito pertinho, mas ainda não é tempo. É tempo agora de se aguardar. É o momento final. É o momento onde você vai verdadeiramente viver todo esse milagre. Mas tenha paciência. Paciência para esperar uma nova direção do Senhor. A segunda ordem, a segunda promessa, o segundo direcionamento vindo dos céus. Mas infelizmente aqui Abraão ele vai. E olha então o que vai acontecer. Segunda advertência: recusar ofertas que são fruto do pecado. Ele chega então ali, naquela terra. O texto vai dizer que Sara, a mulher dele, era extremamente bonita. É uma moça já de idade, mas extremamente bonita. Chegando ali naquela terra, o pessoal conta ali para o rei, fala: olha, chegou uma moça aqui com um rapaz, essa moça é bonita. O rei não pensa duas vezes, fala: traz ela para o meu palácio, ela vai ser minha mulher. E eles já tinham combinado, Abraão e Sara: diga, Abraão falou: diga, você é bonita, diga ao chegar lá que você é minha irmã. De fato, eles eram meio irmãos. Na época é diferente, tá? Na época é um pouquinho diferente, eles eram meio irmãos. E de fato eles fazem isso. E de fato a Sara vai para lá. E olha o que vai dizer no versículo 15 e 16: vendo os homens da corte de Faraó a elogiar-no diante de Faraó, e ela foi levada ao seu palácio. Ele tratou bem Abraão por causa dela. E Abraão recebeu ovelhas, bois, jumentos, jumentas, servos e servas e camelos. A questão aqui, o detalhe, irmãos, é os servos e servas. Aparentemente, depois ele sai, o rei vai ter uma revelação, as coisas vão ficar ruins. E o rei chega então perto dele e fala assim: Abraão, por que você fez isso? Não me contou que era tua irmã. E aí despede Abraão com todos esses bens e também com servos e servas. Mas sabe quem vai junto, irmãos? É aquela moça da qual ele vai ter um filho lá na frente, chamado Ismael. Essa moça vai junto, Agar vai junto. Lá na frente isso vai ser um problema na vida de Abraão, porque a mulher dele também vai fraquejar e vai dizer assim: olha, vamos dar uma força para Deus. E aí você deita então com a minha serva, que eu peguei lá do Egito, e aí você já me filho com ela. Isso é um problema até nos dias de hoje, para ser bem sério, porque dali surgiu realmente uma nação. A questão, irmãos, é que quando a gente está fora da vontade de Deus, a gente também tem que recusar ofertas, porque às vezes um fruto do pecado não é legal, não vem de Deus. Fica esperto no momento que você está enfrentando para recusar aquilo que não vem de Deus. Às vezes são respostas fáceis, mas Deus está te dando uma resposta fácil?
Ou Deus está falando para você, permaneça naquilo que eu pedi para você ficar? Então, em momentos, irmãos, de tribulação, tenha paciência, aprenda a recusar ofertas que não vêm de Deus e dizer: não, isso não vem de Deus, eu vou permanecer aqui, porque eu vou viver a promessa de Deus. Deus não me abandonou, eu não preciso me vender, eu não preciso abandonar promessas, eu não preciso dar uma forcinha para Deus, eu tenho que permanecer fiel, eu não vou levar-me a entrar numa situação que lá na frente vai dar problemas, como aconteceu com Abraão depois. Me permaneça fiel dentro da promessa que Deus te fez. Tem promessa aí na tua vida? E para nós concluirmos então, exercer fé é a essência da vida cristã. Você nunca desfrutará de uma vida plena com propósito se não viver pela fé. Vai dizer lá em Hebreus, como nós citamos, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança. Obedeceu, quando chamado, obedeceu, dirigiu-se. Para onde Deus está te chamando? O que Deus está te dizendo? Quais são os passos de fé que você tem que ter? E para finalizarmos, última frase: sua atitude durante o processo será fundamental para gerar como você vai terminar a sua jornada. É agora. A sua atitude agora, na tribulação, nesse processo de Deus na tua vida, é fundamental para gerar como você vai terminar a sua jornada. Isto é, como você está agindo agora na tua tribulação, vai determinar se você vai terminá-la bem ou não. Portanto, se mova em fé, em obediência à voz de Deus. Pedir para os irmãos fecharem os olhos. E eu e você somos chamados então a viver pela fé. Eu sei que muitos estão passando por momentos da qual a fé está sendo provada. Você já conseguiu ouvir a voz de Deus nisso que você está vivendo? Você já consegue ouvir a voz de Deus? Há um direcionamento vindo dos céus na sua vida sobre isso que você está vivendo. Isso é fundamental. E eu gostaria que você orasse, falando: Deus, eu quero ouvir a tua voz. Eu não quero andar conforme o meu achismo, conforme a minha opinião ou a opinião de homens. Eu quero ouvir a tua voz. Se você já ouviu a voz, eu te desafio então a falar também para Deus: Deus, eu quero te obedecer. Vai ter momentos que eu vou querer abandonar, mas eu quero te obedecer. Talvez nesse momento você esteja também vendo uma situação onde está sendo muito tentado a abandonar, mas também quero que você também ore e fale: Deus, eu não quero abandonar o Senhor, eu quero manter-me fiel, eu não vou andar sem o Senhor nessa tribulação.